o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E o que é que a gente entende desse versículo aí? A princípio, que a diversidade de dons, ela é ministrada pelo Espírito Santo. Né? São os 9 dons, nós já falamos um pouco sobre eles em algumas outras matérias. Porém, há também a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quem é o Senhor? Jesus. Então, o Espírito é quem? O Espírito Santo. E o Senhor? Jesus. E aí ele continua. E há diversidade de operações, mas o mesmo é quem? Deus. Que opera tudo em todos. Quem é Deus? O Pai. O Pai. Aí o que acontece? Certa vez Jesus disse assim: aquele que o Pai me der, né, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Como é feita essa história? O Pai te chama, te apresenta a Jesus, Jesus te apresenta o Espírito Santo trabalha em você com os dons, e aí ele te dá a Jesus novamente, para que você fale de Jesus. Nessa hora, Jesus te dá os dons dele. Qual é os dons de Jesus? Os ministérios. Os dons ministeriais. Quais são eles? Profeta, apóstolo, pastor, evangelista. Falei tudo. Exato. Poder, dons. Aí tem as classes, né, que eles foram divididas. Eu estou só adiantando aqui para que a gente já comece. Aqui. Aí você tem a mãozinha, você não vai esquecer. O apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Amém? Então esses são os ministérios diferentes de plano de carreira. E entre eles algum é maior que o outro ou tudo igual? Ou cada um é segundo o seu chamado? Pois é. Aí o que acontece? Hoje nós vamos falar sobre o apóstolo. E a minha ideia é que nem a gente colocou lá na chamada, né? Você vai se identificar com um deles. Você vai ver qual é o seu ministério. Ministério diferente de dons. Você pode falar em línguas, pode profetizar, ter discernimento de espírito, pode ter o dom da sabedoria, o dom da palavra de conhecimento. Você pode ter vários dons. Quem te dá esses dons? É o Espírito Santo. Ministério Agora, ministério é Jesus. Qual é o ministério que Jesus nos dá? Pelo menos um daquele. Lembra da parábola dos talentos? Pelo menos um talento nós vamos ter. Pelo menos um ministério nós vamos ter. Bem verdade, uma hora Deus pode nos usar em outro ministério que não seja o nosso, pela necessidade ou pela vontade dele de agir naquele momento. Mas nós estaremos prontos para agir segundo a vontade dele. Tá? Então aqui e nós sabemos onde é que está escrito isso aqui? Coríntios 12. Certo, lá fala que existe a diversidade dos dons do Pai, do Filho e do Espírito. Mas aonde é que está escrito a dos filhos? 14. É do Filho. Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros doutores ou mestres, né? Querendo o quê? Qual era a vontade dele? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então este é os dons que nós iremos estudar, baseado no Filho, que nós iremos vê-los tipologicamente no Antigo Testamento, ainda no Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia. Então vai ser assim: os dons são o Espírito Santo que concede e distribui conforme ele quer.
Certo. Os dons, que está em 1 Coríntios 12. Exato. O ministério de Jesus que ele dá para os homens, Efésios 4, do 11 ao 13, que é os 5 ministérios. Ministérios. E a diversidade de operações quem dá é Deus o Pai. E a diversidade de operações é em que sentido? Pois é. A gente ainda não falou sobre isso, né? Nós íamos pincelar, que era justamente na aula que a gente ficou aprendendo. Aqui nós temos o apóstolo toca todos, profetas, o evangelista, o pastor e o mestre. Aí aqui está a doutrina correta deles, né? Que eles eram presbíteros, porém com ministérios apostólicos, proféticos, evangelistas, pastores e mestres. Um exemplo: quando Paulo chegou na igreja, ele em Gálatas, né? Ele fez uma igreja e colocou alguém para cuidar da igreja. Aí esse alguém era quem? Era um cargo eclesiástico. Não era, um exemplo, um pastor, não era um apóstolo, não era um evangelista, não era um mestre. Poderia até ser, não era o pastor. Era quem? Era um presbítero. Por quê? Porque o presbítero é aquele que, é como se diz, ele assemelha. Aqui nós estamos falando já na ordem eclesiástica, né? Administração eclesiástica: diácono, presbítero e bispos. Ministérios é mestre, pastor, evangelistas, profetas e apóstolos. Dons do Espírito, aí é dom de línguas, dom de interpretação, discernimento. Os dons ministeriais. Certo. Quem é que lida onde os dons ministeriais? Acho que eu perdi. Pois é, os dons ministeriais são esses que nós vamos meditar hoje. Essa doutrina que nós temos, né, nesse mês, que é justamente essa: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Aí a gente tem essa figura que é para que a gente não esqueça: apóstolo, profeta. Quer dizer, quem é o apóstolo? Né? Aqui, nesse sentido, ele é o primeiro. O profeta é o que aponta o erro. Não é aquele que aponta a bênção, ele aponta o erro. Nós vamos ver isso mais para frente nos livros. O evangelista é aquele que chega mais longe, teoricamente seria o principal, teoricamente. O pastor é aquele que simbolicamente, é aquele dedo que tem a aliança e tal, enfim. Ele é esse que chama a atenção para o amor de Deus. E o mestre é como se fosse a base. Ele não é o maior, ele é o menor. Porque através dele vem os outros ministérios. É como exemplo: você leva um tapa, ele dói. Mas você já imaginou se você fecha todos e segura com essa mão? Aí é um murro, né? Então quer dizer, a igreja hoje ela tem que ter os 5 ministérios. Por quê? Jesus, quando subiu, o que ele falou lá no texto? Deu dons ao Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Aí é que nós usamos um exemplo do tripé. O tripé é 3 pés. A igreja tem que ter 5 ministérios. Fora os dons do Espírito e o Pai, que é a diversidade de operações. O que é diversidade de operações? Um exemplo, vou citar aqui. Eu coloquei assim: a diversidade de operações é Deus quem realiza. Deus realiza todas as operações por meio da atuação dos ministérios que Cristo deu. Ministério esses que Cristo deu, que nasceram dos dons dados pelo Espírito Santo. Olha só, para nível de introdução, na página 19, existem alguns exemplos de manifestações de diversidade de operações. Quem fez isso? O Pai. Como? Um exemplo, tá? Tem vários. Um exemplo, na vida de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E tu levanta tua vara, estende tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Levantar a vara e fender o mar é o quê? É um dom? É um talento? É um ministério? Não. Isso é uma diversidade de operação. Deus operou daquela forma porque Ele quis.
Tem outros exemplos ali, vou citar um para vocês, que vocês conhecem, talvez vão se lembrar mais rápido. Certa vez existia morte na panela, tinha veneno na panela, o profeta mandou botar o quê? Farinha. Farinha. O que tem a ver farinha? Deus É mandou. a diversidade de Operações, isso é uma coisa de Deus. Um exemplo, a água estava amarga, aí o profeta falou o quê? Põe Joga sal. Ué, não era para jogar açúcar? A sombra de Pedro curando. Diversidade de operações. Exatamente, passava-se os lenços de pau, né, que eram as roupas, Então, isso tudo ali é pra diversidade dizer de operação, o dom, nós temos, é só isso que eu estou querendo separar aqui, por enquanto, para Mas depois a isso gente tudo é pra aprofundar. dizer o quê? Que os três trabalham sempre juntos, é isso? Sempre. E nós vamos ver agora no início. É isso que eu queria entender. Então, você ainda não entrou nos 5 dons. Você vai começar. Já falamos, mas Separados. daqui nós estamos englobando, por quê? Porque senão aí é a hora que você confunde. Porque quando fala dons, existe o dom do Pai, o dom do Filho e o dom do Espírito. Vamos voltar lá de novo lá. Mistérios, não é os dons. Exato. Entendeu? A gente vai aprender. Aí na esses última aula ele mistérios. ele perguntou assim, então por que na igreja, Não se sei. o Espírito Santo dá 9 dons, né? Por que você só vê o pessoal falando em línguas e não Só fala em os livros. outros? Cadê os outros dons? Então, é isso que eu queria entender. Esses 5 mistérios, ele está ligado ao Filho. É, você tem que separar eles na cabeça. Porque o filho Exato. Olha só, Patrícia. ligado a Jesus, o ministério. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 6. Há diversidade de dons. Diversidade, alguns, vários. Mas o Espírito é o mesmo. Aí é uma análise exegética já do texto. Mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o Deus que opera tudo em todos também é o mesmo. Então, o que a gente já interpretou com aquele texto? Que a diversidade de dons é do Espírito. Que Espírito é esse? Espírito Santo. Diversidade de dons. Quais são os dons que tem o Espírito Santo nos deu? Está lá em 2 Coríntios, capítulo. Eu só vou colocar aqui, tá? Nós não vamos levar. Palavra de sabedoria. De 1 conhecimento, Coríntios, espírito de fé, dom de curar, operação de milagre, profecia, discernimento Do de 8 espírito. ao 10. Sabemos que são 9, certo? Dons. Dons do Espírito. Ok. Dons do Espírito. Porém, existe também os dons do Filho. Quais são os dons do Filho? Os 5 ministérios. Efésios 4, do 11 ao 13. Certo. Sabemos que são 5. E existe também a diversidade de operações, que é do Pai. Romanos, capítulo 12, Esse eu não sei. do versículo. Vamos aí. Do versículo 3 até o 8. Esses aqui são os básicos, mas existem muitos outros. Então aqui é pelo menos 9 também. Ou melhor, são 7. Quais são? Ministério, ensino, exortação, oferta, liderança, misericórdia e profecia. São características que ele atuava no Antigo Testamento. Tá. Por que eu coloquei aqui? Dons, esse aqui é operações, diversidade. Diversidade de operações. E aqui são dons ministeriais. Ok. Então aqui eu entendo
que esse aqui é o Espírito, esse aqui é o Filho, ok? E esse aqui é quem? O ancião de dias. O Pai, ancião de dias, Deus. Aí agora olha aquele texto lá que nós lemos. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Dons do Espírito. Então é esse aqui. São quantos dons? 9. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quem é o Senhor? Jesus. Então, o Filho. Dons do Filho são os dons ministeriais. Efésios 4, de 11 a 13. Então, são 5 os dons do Filho. E também há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus. Deus aqui, no caso, o Pai. Diversidade de operações. Por quê? Um exemplo. Aí, é porque assim, irmão, a gente não tem muito tempo para... Queria, mas não temos. Os dons são concedidos pelo Espírito Santo, os ministérios são concedidos pelo Senhor Jesus e as operações são concedidas pelo Pai. Tá, vamos lá para lá. Os dons são divididos em poder, línguas e saber. Aí está aqui dividido os 9 dons, nós já falamos sobre isso. Está disponível? Tá, sempre teve, tá lá no nosso grupo. A equação tá, não vou nem falar sobre isso agora para não confundir vocês. A respeito do discernimento de espírito, nós fizemos uma equação teológica aqui. O que significa? Qual é o maior? Palavra de conhecimento mais discernimento de espírito é igual palavra de sabedoria. Qual é o maior deles? Discernimento de espírito. Por quê? Porque existem pelo menos 3 espíritos: o espírito do homem, o espírito de Deus e o espírito do diabo, os demônios, né? Então, nós temos que ter esse discernimento para distinguir. Às vezes, eu estou sentindo do espírito, mas de quem é esse espírito? É interessante se saber, né? Que espírito é esse que está falando. Não, mas isso aqui não é nada, é só o começo. Aí, exato, né? Enfim, aí aqui, nós já lemos isso aqui, nós não iremos voltar. Depois, se irmãos quiserem, nós podemos mais para frente falar mais sobre isso. Aqui é uma figura, a bênção e a obediência. A bênção é como uma borboleta, que só podemos pegar através da obediência. Mas isso é outra história. Aqui é que está a diversidade de operações. Se vocês depois forem ler, né, a partir da página 18, é simples, está em letra grande. Vocês começarem a ler, vocês não vão parar. É igual Noé, né? Noé tinha a chamada do... Noé, ele recebeu os 3 juntos também. Foi o Pai, o Filho e o Espírito. Noé. Abraão. Noé para fazer a arca. O Pai, ele era profeta, ele era pastor. Ele é os ministérios. Aí a diversidade de operações foi fazer a arca. Exatamente. A diversidade de operação foi fazer a arca. É isso que eu quero que vocês entendam. E o que é dom, o que é ministério e o que é diversidade de operação. E o Espírito Santo deu para ele, Hebreus 11 fala que deu espírito de fé para ele. Também. Vamos mais devagar. Então, peraí, pode ser que a pessoa tenha todos, ou pode ser que tenha só. Ou pode ser usado em algum momento por algum desses dons, ou algum desses ministérios, ou alguma dessas diversidades de operações. Que é o seu, né? Amém. Você pode até granjear outros, pode falar. O senhor estava falando sobre diversidade de operação, e aí o senhor citou ali na questão de Moisés, né? Isso é um cajado para ferir a água. Logo depois foi usado os exemplos de Paulo, né? E nessa questão vamos se colocar assim, que esses foram terceiros que tiveram que usar alguma coisa. E baseado na questão de Jesus, quando ele pegou, cuspiu na terra, fez um bolinho, passou, isso se torna uma diversidade de operação. De operação, exatamente. Mesmo sendo o filho operando, o pai operando através do filho, pela revelação
do Espírito. Glória a Deus. Os três sempre estão juntos. Não, era só Né? Não. o fato de que, a Trindade, na verdade, assim, Certo. tratando, ela foi passada através assim, de Moisés usando o cajado, de Paulo usando. É um exemplo no Velho e um exemplo no Novo. Olha, Exatamente. agora sabe o que eu lembrei? Lembra aquela vez que o Senhor, Deus te usou? O Senhor, olha só o que o Senhor fez. Falou assim, vamos fazer um culto. E o Senhor te deu a operação, o dom de operação. Lembra que você pegou a moeda? A moeda ungida. Então, na gente o Senhor usa da mesma A forma. diversidade de Aí no operação. altar o Senhor. Então nessa hora a gente consegue ver o que Deus faz através da gente. Ele quer que a gente use as operações para ministrar. Talvez. O que eu quero dizer, eu só estou querendo separar, que vocês entendam que diversidade de operação É Deus. não é dom, é uma manifestação do Pai. Poderíamos até dizer os dons do Pai, os dons do Filho e os dons do Espírito. Porque é notório, você chegar a falar em qualquer local, usar os dons, todo mundo só lembra dos dons do Espírito. Ninguém fala do Filho, ninguém lembra do Pai. Pode falar, Esther. Nesse ponto de vista, eu acho muito interessante e, para dizer bem a verdade, eu louvo uma parte dessa história. Em que sentido? Quando a Bíblia diz que Moisés subiu no monte, recebeu os dons de Deus, recebeu a lei, a Bíblia diz que quando ele desceu, seu rosto brilhava. E a pessoa falou: Moisés, bota um lenço aí, um véu, porque nós não estamos conseguindo olhar para você. Assim, as pessoas estavam reconhecendo o que Deus tinha nele, mas Moisés não via aquilo nele. E isso, irmão, é uma realidade que eu tenho para mim. Isso é uma coisa muito boa. Pois é, porque a partir do momento que você achar que é você, o negócio pode complicar, porque vem a síndrome de Lúcifer. Né? Exato, o orgulho e a comparação, eu também posso. Então nessa hora não é legal. Mas a Bíblia também nos diz que Deus nos deu o espírito de destemor. Nós reconhecemos, nós não devemos nos vangloriar por ter sido usado por Deus, e sim dizer: Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter me usado. E ponto. Esse é meu ponto de vista. Porque tem pessoas que às vezes se vangloriam e dizem: hoje vai dar certo porque eu vou estar lá. E às vezes as coisas não acontecem. Lembra que nós falamos desse estudo de Davi, que aqui fala do pajem de armas, que Davi pegou 5 pedras, mas por ser pajem de armas, Davi tinha o domínio de pesos e medidas. Então, quando a Bíblia diz que ele escolheu 5 pedras, alguns já falaram: porque ele tinha mais 4 irmãos. Mas, irmãos, esses outros não foram para a guerra. Só quem estava lá era Golias. Então, ele pegou, um exemplo, uma pedra com 20 gramas, uma com 40 gramas, uma com 60, uma com 80 e uma com 100 gramas. E eles sabiam que a flecha não precisava mudar o tamanho, só precisava mudar a quantidade de gramas da ponta. Porém, Davi não estava usando uma flecha, ele estava usando uma funda, mas ele tinha sido preparado. Lembra quando ele matou o urso, quando ele matou o leão? Os irmãos acham que ele matou como? É porque primeiro ele Será que foi com uma adaga? Em 1 Samuel 16, 21, fala que Saul colocou ele como pajem
de armas. Certo, 17, Aí 40. depois, no 17, aqui vem o desafio de Golias, ou seja, antes tá. ele foi preparado, no 16 Sim. ele foi pajem, e no 17 ele mata. Ele já tinha sido, o que eu quero, assim, por que eu voltei aqui para dizer o seguinte, um exemplo, o mestre, vamos dizer que ele tenha 20 gramas de peso, o pastor, vamos dizer que ele tenha 40, vamos dizer que o evangelista tinha 60, que o profeta tinha 80 e que o apóstolo tinha 100 gramas, isso era o que? A distância. Então eu com a minha funda, a tamanha distância, eu poderei alcançar o gigante, eu poderei derrubar o gigante com essa funda minha, com essa pedra. Por isso ele escolheu 5. Mas o que tem acontecido aqui, a gente até fez uma brincadeira, isso daqui é como se fosse um alforje, e o alforje nada mais é do que a bolsa, e a bolsa simboliza o que? A igreja. E dentro da igreja estão as pedras fundamentais brigando para ver quem vai derrubar o gigante. Determinado momento, cada gigante vai ser derrubado pelos seus ministérios que Deus atribuiu. Quando ele subiu, ele deixou. Por quê? Nós sabemos que as regiões celestiais, elas são divididas por territórios. E esses territórios, um exemplo, tem local, vocês vão ver uma coisa mais simples aqui. Pois é, um exemplo aqui, a Ceilândia é tido como um local que vende muita droga, né? Um exemplo, o Conic, ali já fala mais sobre prostituição. Então lá é um tipo de demônio que atua naquela região, aqui é outro tipo de demônio que atua nessa região, e em outro estado é outro tipo, é outro principado. Então eles atuam por regiões. Então Deus nos capacita para que cada um desses ministérios possa atingir o gigante que está naquele principado, naquele local. Fala. Certo? É possível que em um ambiente de libertação, uma pessoa seja liberta de um demônio e ele permanece naquele ambiente que está em oração, esperando por uma oportunidade. Uma brecha para voltar. Com A certeza. palavra diz que a casa é Não, adornada. mas dentro de um templo, assim, na casa de Deus, é permitido que depois de Oxe, Lucas, Olha a só, mulher encurvada. nós vivemos no tempo da igreja de Laodiceia. Se nós contarmos, eu até fiz ali um estudo ali com o tempo, a decadência do cristianismo. Começou muito bem na primitiva e com o tempo foi diminuindo. Nós vivemos no tempo de Laodiceia. A Bíblia fala: eis que estou à porta e bato. Jesus não está dentro da igreja. Desculpa a expressão, mas para vocês eu sou, né, bem direto. Jesus está do lado de fora e ele bate querendo oportunidade para entrar. Vou citar um exemplo aqui, você vai entender bem simples. O que te fez vir aqui hoje? A vontade de conhecer mais. Irmão, Jesus. Um exemplo, se aqui dissesse que o Marco Feliciano estivesse aqui hoje, talvez não caberia gente aqui. Se dissesse, olha, aqui vai ter, sei lá, uma banda, né? Tal, amém, tá cheio. Aí se chega assim e fala: não, irmão, lá só vai ter a palavra. Oração, ensino, consagração, jejum. Só vai quem quer Deus, irmão. Pode botar isso na sua cabeça. Não tem como. É tipo um exemplo: você vai fazer uma festa para o seu filho, ou para uma filha, ou para algum parente seu. Aí você vai, pega e fala assim: olha, lá na festa, meu filho, eu vou fazer uma festa para você, mas nessa festa eu só vou servir bolo. Pode falar para todo mundo, só vai ter bolo. Alguns não vão querer vir. Não, pai, acho que não vai dar certo, porque talvez tem gente que não gosta de bolo de chocolate. Irmão, se fosse baba de moça, mas chocolate o pessoal não gosta muito, né? Aí um exemplo, aí seu pai fala: não, meu filho, eu vou fazer sua festa lá no Yacht Club, e lá vai ter clube, vai ser numa fazenda, vai ter isso, vai ter cavalo, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Quantas pessoas você acha que vai? Faz caravana e vai. Então é assim, nesse ponto de vista, hoje nós estamos aqui, por quê? Porque Deus nos chamou. E nós temos um ministério, e a cada momento Deus irá te usar entre um desses ministérios para derrubar o gigante. Não vai ser, um exemplo, tá? Um exemplo.
O evangelista que vai chegar e falar, hoje eu vou chegar com uma palavra, ela vai ser tão profunda e ela vai derrubar o gigante. Mas ele não tem a profundidade que o mestre tem para derrubar aquele gigante. Deus estabeleceu o evangelista para isso. Ou o mestre, ou o pastor, ou o profeta, ou o apóstolo. Isso aqui eu usei só como um exemplo. Né? Ou seja, no caso, se fosse para exortar, seria o profeta. Para apontar o erro, seria o profeta. Se for para conquistar aquela pessoa e fazer meio que aquela pessoa enxergar Deus, seria o evangelista. O pastor. O pastor. O evangelista para ganhar almas. Na rua. Exato. O apóstolo para fundar, para criar. Fazer novas E igrejas. o mestre para dar fundamento, limpar o ouvido das pessoas entenderem a palavra. O que eu quero dizer com isso? Cada um desses ministérios está no livro de Pentateuco. E todos trabalham E juntos nós pra- vamos estudar hoje o Apocalipse. O apóstolo. É BAP aqui, já veio logo na mente, né? É que nem quando você está estudando Dó, Ré, Mi, você vê o C, você já fala é Dó. Aí fala, mas não é C? Então você já está na mente, é quase que automático. Mas enfim, os irmãos estão entendendo. Então essa é a diversidade de dons. Eu não quero parar aqui porque a gente tem que continuar. A gente tem que continuar. Olha só. Então, no caso de Davi, lembra quando Davi tocava harpa? E quando ele tocava, o espírito se retirava de Saul? O que era aquilo? Era um dom? Era diversidade. Era um ministério? de operações. Não, era uma diversidade de Agora operação. eu tô craque Está nisso. entendendo? É isso aí. No Antigo Testamento não havia dons, havia diversidade de operações. Por quê? Porque aquele momento era o momento do Pai. O Pai se manifestou no Monte Sinai e aí ele veio e agiu. Não é que o Filho não estivesse com o Pai, não é que o Espírito não estivesse com o Pai, mas aquele era o momento do Pai. Depois veio o Filho, aonde? No Sermão da Montanha. Lá em Êxodo, no capítulo 20, a Bíblia diz que o monte fumegava, tremia fogo, ninguém podia encostar no monte porque Deus estava ali, o Pai. Ali foi como ele escreveu a lei e pregou para Moisés. Jesus veio numa calmaria, num dia de sol, falava das flores, dos pássaros, dos lírios do campo. Ali era Jesus. E depois veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Fogo repartido como língua na cabeça do povo, falando língua estranha, ele reteté danado. Então, os dons do Pai, os dons do Filho e os dons do Espírito. Do Pai, manifestação, diversidade de operação. Eliseu, quando ele cortou um pau e lançou, que o machado subiu. Que loucura é essa? O machado de ferro caiu. Não, joga um pedaço de pau aí o machado flutuou. Diversidade de operação, isso não é dom. Jesus Cristo, tirando a parte entre a multidão, pôs os dedos no ouvido, cuspiu e tocou na língua. Né? O irmão Bispo lembrou a respeito do outro exemplo, quando ele fez o lodo e tocou no cego. Aqui em outro momento, diversidade de operação. E aí vem Marcos também. Isso aí, então não está ligado a um dom de cura. Não é dom, é uma manifestação do Pai. É tipo um exemplo, você está passando na rua e, sei lá, você vê alguém, aí você fala, não sei, você sente vontade de fazer isso. A pessoa está lá endemoniada, você fala, vou jogar água nela aqui e o demônio vai sair dela agora. Você jogou água, o demônio saiu. Isso foi expulso através da água. Foi uma diversidade de operação, isso não é um dom. Então, quando o pastor está ali ministrando a palavra e fala assim, você vai fazer isso assim, 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 talvez é Deus. Pode ser uma profecia também. Então aí você tem que analisar. Colocar água como Deus, né? Água benta. Exato. Aí é a hora que começa a complicar a situação. Pano ungido, água benta. Os amuletos, né? Para nos aproximarmos de Deus. Pedro também não tem prata nem ouro, mas disse, aqui já no caso um ato de fé, né? Os pés firmados, diversidade de operação. E Paulo, curar enfermidades, expulsar espírito maligno, lenço e suas adversidades. Tá. Isso tudo é diversidade. Aqui é onde nós vamos entrar hoje. Pode falar. Só a gente tem um convidado que faz uso do óleo para fazer aquela. Certo, entendi. Pois é, uma é uma diversidade de operação. Não é um dom de cura. É uma diversidade de operação. Porque Deus opera daquela forma. O óleo. Com óleo. É específico, né? Talvez se não tiver óleo,
E aí? Se for a vontade de Deus, ele coloca. Então, mas aí é que tá, mas é como se diz, essa é uma forma de diversidade de operação. E é só isso aí que eu queria que os irmãos entendessem. O que é dom do Espírito, o que é diversidade de operação e o que é ministério, que nós vamos falar sobre ministério, tá? Em Gênesis, de Gênesis a Apocalipse, encontramos textos que fazem alusão aos 5 dons ministeriais. Deus tem alma? Ele é espírito, né? Pronto, Deus é espírito, tá vendo? Eu sabia que eu ia o quê? Não, mas irmão, o que é a alma? Nosso espírito. São vontades, né? Tem 5 vontades. Eita, lá vem ele complicar o trem. Eu não vou nem desenhar. Lá vem ele complicar o trem. Eu vou voltar. Isso ele falou sentado na mesa da minha casa, eu já esqueci. Pois é, isso eu vou voltar. 5 sentidos. Mas vocês A estão. clara do ovo. Vocês estão muito. Não, a clara do ovo você não está preparado para isso. Essa é divindade, isso aí é outra história. Olha só. O ser humano é constituído de espírito. Lembra a teoria de conjuntos? Alma e corpo. Até aí, nada demais, né? Corpo, alma e espírito. Aqui eu vou botar o H de humano, tá? Beleza. O que eu quero dizer com isso aqui? Quais são os atributos do espírito? Quem lembra? Fé, Esperança e Esperança e amor. amor. esses são os atributos do espírito. Quem lembra o da alma? Sentidos. Tato, Sentimentos, Vontade, sentimento, intelecto. intelecto e vontade. E o do corpo, Os 5 sentidos. 5 sentidos. Faz a orelhinha aí nele, ó. Mas eu não sei A desenhar. orelhinha, isso. A orelha, O o nariz nariz, a boca. O olho, nariz aqui. e a boca. Pronto. Faltou o tato, né? A mão. Então vou botar aqui: visão, audição, tato, paladar. Qual é o outro? Ok. Uma palavra estranha. Mas aí o que acontece? O Espírito Santo vem. Aqui eu vou simbolizando uma pombinha, tá? Não ri não. O Espírito vem e convence o homem através do Espírito. Você falou de Jesus para ele. O Espírito vem e convence, ele muda a fé, a esperança e o amor, não essa fé carnal, não a esperança carnal e nem o amor, vamos um exemplo, o eros, né? O amor ágape, a esperança que gera fé, né? Esse tipo de sentimento. Depois ele passa por onde? Como é o nome desse véu? Pensamento. Coração. E a mente. Deus não diz? A mente é a gente é embaixo. Filho meu, dá-me o teu coração, os teus olhos observam, né? Os meus mandamentos e tal. Então, o sentimento, intelecto e vontade. Essa daqui é a persona. Esse daqui é o jovelino. Esse aqui é o ser. Certo? Esse é o ser. Então, por quê? Porque aqui está o seu sentimento, intelecto e vontade. O espírito luta com a alma. Para quê? Para manifestar no corpo a vontade do espírito ou da alma. A alma está propensa às vontades do corpo, né? Não temos a inclinação para as coisas da carne. Porém, quando aceitamos a Jesus, fazemos as coisas do espírito. O que acontece? A pessoa, o Espírito Santo vem, trabalha na parte do homem, desce no coração dele, circuncida, né? Paulo diz que não a carne, mas sim o coração, que é o espírito. Aí ele mexe no sentimento, no intelecto, na vontade, desce na mente do homem e usa a língua. Aí ele fala em língua estranha. Aí ele dá o dom de visão. A pessoa está vendo uma coisa que o outro não vê. Ele ouve algo,
né? Enfim, e ele também pega, faz alguma coisa. E aí que o espírito milita contra a carne? Aqui, na alma. Aí o que acontece para fazer, né? Agora, como é Deus? Deus tem alma? Deus tem espírito? Tem. Deus tem corpo? Não. Quem é Jesus? Ó, então apareceu um corpo. Apareceu um corpo de Jesus. Onde é que é aquele texto que fala assim, acho que não fala a memória, Provérbios 6? Esse é só um que veio aqui na mente agora. Que ele diz assim: as 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª Abomina. o que abomina? A minha alma. A minha alma. É ordenativo, né? É aquele que causa intriga entre os irmãos. Porque Uma igreja que tem isso, ela não prospera. É devagar, né? Sim. Mas procura aí, acho que é Provérbios 6, alguma coisa assim. Calma aí, Procura deixa eu gravar isso aí que eu vou pôr no meu status. No Brooklyn. Você vai ver isso que eu vou pôr no... No Grog, né? Então, Pastor, mas lê o texto. mas eu quero que vocês procurem isso aí, que eu estou procurando o outro. Qual é o que você quer que procura? 6 coisas Deus odeia. Que Deus odeia, a 7ª ele abomina. 6 coisas aborrece a alma dele, mas a 7ª ele abomina. 6 coisas o Senhor odeia. 5. 7 são abominações para ele: olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentiras, e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Para aí. Todas essas aí Deus odeia. Causa fofoca, causa todas essas coisas aí. Você estaria num lugar onde você odeia? Então continua. Meu filho, guarda o mandamento de teu pai e não abandones a... Ah não, você já leu. Era o anterior. Aqui, ó. Fala 6 coisas o Senhor odeia e abomina. A 7ª E a ele... 7ª é a abominação para ele. A 7ª é essa, a discórdia entre os irmãos. Exatamente. Qual é o capítulo? É o 19, 6:19. 6:19. Ele tolera mais um assassino do que um... Olhar orgulhoso, 1. Língua mentirosa, 2. Mãos que derramam sangue inocente, 3. assassino. Ele tolera mais um assassino Coração do que um maquina fofoqueiro. a ideia perversa, 4. pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, Que espalha mentiras. fala mentira, 6. Aqueles que semeiam discórdia entre irmãos. 7. A 7, A sim, minha alma. 7 são abominações. É só a tradução Peraí, que não é boa. é da King James. Aqui a minha aqui. Ó, ele fala aqui, Provérbios 6. 6:16, começa no 16. Dependendo da Ele fala, tradução. essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª são abominações. Ou seja, ele tolera mais uma pessoa que assassina do que uma pessoa que faz discórdia. Porque através da discórdia... Porque vem o quem assassinato. mata só uma pessoa e quem faz discórdia mata a igreja inteira. Pode ver que através da discórdia pode vir a língua mentirosa, tudo. Quem tem a revista Corrigida Fiel? Deixa eu pegar aí. Versículo 16. A Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. A alma abomina. Alma, na sua tradução está escrito ele. E o que é ele? É a revista aqui. Revista Corrigida Fiel, ACF. O que é ele? Ele é o persona. É o persona, é o ele. No caso de Deus, é ruach, no hebraico, que quer dizer o quê? A personalidade de Deus. O Pai tem uma personalidade. Como ele se manifestou no Antigo Testamento? É a personalidade dele.
Como o Filho se manifestou no Novo Testamento? A personalidade dele. Como o Espírito se manifestou agora no tempo da igreja? Essa é a personalidade dele. Então, o Espírito é o mesmo, que é o Espírito Santo. A alma é como se fosse um ser, tipo, por exemplo, eu sou casado com a Jane, mas nós somos um só corpo para Deus, né? Aqui a gente vê dois. Para Deus, só que também somos duas almas, dois seres, um feminino, né, e um masculino. Mas enfim, muito frisar isso nos últimos dias é bastante importante. Então, assim, o que eu quero dizer, um exemplo, o mesmo Pai, como o bispo lembrou a respeito de que Jesus pegou, olha, um exemplo clássico, batismo de Jesus. A Bíblia diz que eles estavam no Jordão, o Espírito desceu como uma pomba e uma voz do alto dizia: este é meu filho amado, a quem me compraz. E João Batista dizia: este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ali foi um momento exponencial. Por quê? Porque Deus se manifestou os três. O Pai falou uma coisa, o Filho fala uma coisa e o Espírito faz outra. Jesus viveu totalmente na dependência do Espírito Santo. O Espírito tinha uma vontade. Lembra quando ele falou: separa para mim Paulo e Silas? Paulo e Barnabé também separou? Por quê? Levou para o deserto, a vontade dele. Jesus poderia ter ido? Se ele falasse: eu não vou. Lembra lá no Getsemane? Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Isso é o quê? Sentimento, é intelecto ou é vontade? Vontade. Alma. É porque vocês não viram divindade. Mas em divindade nós separamos isso aí. E tem vários textos para a alma do Pai, a alma do Filho e o Espírito. Os irmãos sabem, né? Ele estava na carne, né? É, no corpo. No corpo? Exato, no corpo. No corpo. Humano. Isso que eu ia perguntar. Mas ele também tinha vontade. Lembra que nós falamos de Maria na aula passada? Que a Bíblia diz que ele se entristeceu e seu espírito, né, se contristeu, e ele falou onde colocar o corpo. Certa vez a Bíblia não diz que Jesus chorou quando viu Lázaro. Isso era o que? Sentimento. Só quem tem sentimento é quem tem alma. Quando Jesus nasceu, talvez você vai entender agora. Quando nós falamos em antropologia, como é que foi criado o ser? Deus formou o homem e soprou sobre ele as suas narinas, não foi isso? Nessa hora gerou o homem se tornou o quê? Alma vivente. Alma vivente. Então anteriormente era só um corpo de barro, entre aspas, e o espírito, que era a voz, o fôlego de vida que veio sobre ele. Na hora que o fôlego de vida tocou no corpo, gerou uma alma. Ali foi o Espírito Santo que tocou nele? Quando O soprou? fôlego de vida, podemos dizer que foi o espírito. E nessa hora gerou uma alma, se tornou alma vivente. Antigamente veio o espírito e tinha um corpo. Na hora que tocou, gerou uma alma. E essa alma é quem? É o Joveline, é a Jane, é quem quer que seja. Quem é que vai para o inferno? É o corpo? É o espírito? Não. A Bíblia diz que o corpo, depois que morre, o espírito vai para onde? O Pai. Para Deus que o deu. Então o espírito vai para Deus. E a alma que pecar, essa morrerá. O corpo, a terra toma de conta e a alma tem um destino. Então nós temos essa alma. A alma é a sua vontade. A alma é o seu intelecto. A alma é o seu sentimento. Então todo espírito vai voltar para Deus. Sim. Que o deu. A Bíblia diz. Não, mas Vou entrar nisso agora. não, é porque isso aí. Alma. Pois é, não é que eu estou querendo entrar ali. Eu parei e voltei para cá. Vai. Mas a alma é essa parte do sentimento, do intelecto e da vontade. Um exemplo. Você come jiló? Não, Você gosta? não. Você odeia?
É diferente pra mim. Tá, mas se eu chegar na comida e falar para você, Patrícia, só tem jiló. Não vou comer. Assim é Deus. Quando Ele fala, se eu chegar num local que tiver tudo isso, eu não entro. Nós vivemos o tempo da igreja de Laodiceia. Depois nós vamos fazer um estudo sobre essas cartas e os irmãos vão ver o que foi entrando na igreja no decorrer desse longo do tempo, que onde nós estamos hoje, Deus não está dentro da igreja. A igreja se acha abastada, a igreja se acha cheia do dinheiro, a igreja se acha arrumada, se acha adornada, se acha com a visão. E Jesus fala, olha, tu é pobre, tu é miserável, tu é cego, tu é nu, e aconselho que de mim compre um colírio. E ainda digo, olha, abra a porta e permita que eu entre e ceie com você. O Senhor está do lado de fora da casa, querendo entrar. Lembra que nós falamos aqui no início? Se soubesse, né, que eu ouviria, sei lá, que viria, sei lá, um Hernando Dias Lopes ou alguém conceituado no meio do cristão, talvez aqui não caberia de gente. Mas essas pessoas teriam vindo realmente por Jesus? Será, irmão? Então Jesus também sabe a intenção do nosso coração. É tanto que eu quero voltar para lá, eu não quero falar sobre isso agora não. Por quê? Porque senão a gente nunca vai sair, nunca vai entrar nessa parte que eu quero mostrar isso para vocês. Mas talvez é o Espírito que não quer te deixar isso. Não, mas aí nós vamos passar um ano só para falar disso, não vai dar certo. Em Gênesis, né? Mas você tá com pressa, irmão? Não, eu quero passar. Eu quero pelo menos entrar no livro, entendeu? Por que eu acho interessante entrar no livro? Porque no livro vocês vão ver a manifestação do apóstolo, a função, a característica e, como é que eu posso dizer, as atribuições e as atividades dele. Aí você vai fazer como lá as igrejas colocaram à prova os falsos apóstolos. É nessa hora. Então nós vamos ver como no Antigo Testamento Deus já falava, nós que não vimos. Entendeu? É por isso que eu quero entrar lá. Ó, não temos a inocente pretensão de esgotar o assunto a respeito dos dons ministeriais. Deixar isso bem claro. E toda vez que você vê em negrito, é sinal de que eu considero importante. E disse-lhes, são estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, e convia que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O profeta Moisés é um tipo de Cristo que tira o povo de Israel da escravidão do Egito. Olha aí, os pregadores aí ter um exemplo de tipologia. Você já tem uma oportunidade para falar. Derrotando os principados e potestades, passar o mar vermelho e toda a nação representa um grande batismo coletivo. Lembra lá de Coríntios capítulo 10? Que, como é que Deus batizou aquele povo? Os que não passaram pelo mar? Na nuvem. Deus fez o povo para subir no monte e na nuvem ele batizou eles. Aí vamos lá. Porém, depois vai para o Pai, junto ao Pai, mas deixa outro líder da mesma essência, chamado Josué, que representa o Espírito Santo. Você consegue ver assim? Eu lembro da irmã lá da... Como é que é o nome dela? Jucileide? Lá da Idade? Luciene. A missionária Luciene. Se não fosse a Idade para mostrar essas coisas assim, vocês não iam saber. Ela fala desse jeito. Você tinha visto? Você via desse jeito? Não, mas a Idade deixa tudo assim, facinho para você. Em fascículos. Jesus lidera o povo durante a sua jornada pelo deserto, que representa o mundo, até a terra prometida, tipificada por Canaã. O líder Moisés escreveu os 5 livros conhecidos como Pentateuco, que são conhecidos por Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Nesses 5 primeiros livros da Bíblia, nós encontramos claramente a unção que envolve os 5 dons ministeriais deixados pelo Senhor Jesus Cristo. Todo discípulo do Senhor Jesus tem à sua disposição essas 5 funções ministeriais para desenvolver seu ministério com excelência. Essas funções manifestam em níveis diferentes na vida de cada discípulo e em diversos momentos do discípulo será desafiado a quê?
Frutificar, unção apostólica. Profetizar, unção profética. Evangelizar, unção do evangelista. Apacentar, unção pastoral. E ensinar, a unção do mestre. Alguns discípulos direcionados pelo Espírito vão sair deste nível da unção para o nível do ministério, que esse é o caso de Jesus que nós estamos falando aqui agora, porque qualquer um pode fazer aquilo ali em cima. Unção é diferente de ministério. Unção é ordenação de homem, ministério é Deus que dá, Jesus que dá. Exemplo, Judas se matou. A igreja correu lá e colocou quem no lugar de Judas? Matias. Aí Jesus falou o quê? Paulo. Jesus veio e chamou quem? Paulo. Separou Paulo. Então, unção, a igreja ungiu. Ministério, Jesus deu para Paulo. E o que eu acho tremendo é quando ele diz assim: o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, foi no ano 55. Jesus morreu no ano 33. Pelo menos 22 anos depois. Mas a Bíblia não narra em momento nenhum que Jesus esteve com Paulo. Ou você acha que se tivesse, não teria ficado registrado? Com certeza. Ficou Nicodemos, ficou Caifás, ficou Anás, Arimateia. José de Arimateia, tanto outros, Jairo, né, alguns da sinagoga, ainda mais Paulo, que estava lá doido para ver o sangue de Estevão, não ia estar lá na hora que Jesus morresse. Então assim, ele não estava lá, e ele diz: o que eu recebi do Senhor, também vos ensino. O que você acha disso? Onde é que Paulo aprendeu isso? Quando ele foi levado ao terceiro céu. Isso aí é outra história, outro nível. Então, alguns discípulos são direcionados pelo Espírito e vão sair desse nível de unção para o nível do ministério. Esses discípulos, através da oração, estudo da palavra e do serviço, vão alcançar, através do Senhor Jesus, um desses 5 dons ministeriais. Que aí aqui nós estávamos falando a respeito de Davi. Davi foi ungido rei, não foi? Mas só a unção de rei colocou ele no lugar de rei? Davi teve que o quê? Se capacitar. Matou urso, matou leão, expulsava lobo das ovelhas, depois matou gigante, rejeitou as ofensas de Saul, lutou contra exércitos e foi indo, foi lutando e se capacitando até que aquela unção que Deus deu veio sobre ele. O que acontece nos dias de hoje? As pessoas esperam o milagre no lugar da capacitação e espera a capacitação aonde tem que ter o milagre. Glória a Deus. Inverteu. Entendeu? Aí tipo um exemplo, hoje eu estou como pastor, eu tenho que me andar segundo o que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Agora, então, porque agora eu sou pastor, vou botar a perna na rede e vou esperar Jesus voltar? Não, agora é que eu tenho que me esmerar, agora é que eu tenho que me capacitar e agora é que eu tenho que me procurar. Se eu já tinha zelo, agora eu tenho que dobrar. Igual Elias, Elias foi separado, né? Mas ali foi Deus que fez. Mas ali no caso eu cito mais como exemplo de Eliseu, né? Quando chegou e falou: olha, Elias, eu quero uma porção dobrada do teu espírito, porque eu vou ter que fazer não apenas o meu, mas o teu ministério também. Então eu preciso mais de Deus. Então observe que as unções, né, desses ministérios representam um presente do Espírito Santo para o corpo de Cristo para que o corpo de Cristo seja edificado. Porém, quando um discípulo sai desse nível de unção e entra no nível de ministério, ele passa a ser presente para o corpo de Cristo na igreja. Que sentido, irmãos? Quando a mensagem de um apóstolo é pregada, ela aumenta o nosso amor pelo reino de Deus. Quando ouvimos a mensagem de um profeta, aumentamos o nosso amor pelo próprio Deus.
Quando ouvimos a mensagem de um evangelista, aumentamos o nosso amor pelo mundo que ainda não conhece o Salvador. Quando ouvimos a mensagem de um pastor, aumentamos o nosso amor pelo corpo de Cristo, que é a igreja. E quando ouvimos a mensagem de um mestre, aumentamos o nosso amor pela palavra do Senhor. Amém. Aí aqui nós vamos entrar, aleluia, no livro de Gênesis. Demorou, chutou, correu, mas chegou. O livro de Gênesis. É só ler, é o que eu falei. Vocês vão ler essa apostila. Nem que seja aqui. Vocês vão ler. O livro de Gênesis, no início, né, nós sabemos que é o primeiro livro da Bíblia, nós encontramos a unção apostólica. Por que a unção apostólica? Pois esse livro inicia o projeto da criação. Ele lança o fundamento e todas as suas bases, traz à existência as coisas que não existem. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz: ninguém pode pôr um fundamento além do qual está posto, o qual é Cristo Jesus. Então ninguém pode pôr outro fundamento além do que esse. Quem é que vai botar o fundamento? É o apóstolo. É só hoje, tá? Mas hoje, como nós estamos falando disso aqui, porque nós vemos muitas apóstolos bispo e missionário. Esses três aqui são. Isso nós vamos estudar no livro de Gênesis. Esses três são o quê? São a mesma representação. Tem ministério que não tem missionário, mas ele pode ter bispo. Aí ele vai ter apóstolo. Tem ministério. Aí quem é que está abaixo desses? Né? Um exemplo. Abaixo do missionário, evangelista, outro ministério, nós vamos estudar mais para frente. Bispo, pastor, outro ministério, estudar para frente, e apóstolo, nós estamos estudando agora. As ramificações. Pois esse livro inicia e lança os fundamentos e traz essas coisas. Para se iniciar qualquer projeto profissional, familiar, sentimental, dentre outros, precisamos da unção apostólica. Aqui nós estamos falando no meio cristão, tá? Porque no mundo não precisa disso não, você sabe disso. Quando pensamos em criar nosso próprio mundo de forma semelhante ao nosso Criador, precisamos do fluir dessa unção na nossa vida. A unção apostólica é a unção do novo, que faz correr, né, as cortinas que separam o natural do sobrenatural, o existente do inexistente, o invisível do visível. Para começar algo novo em nossa vida, precisamos da unção apostólica, que nos capacita a essa realização. Em que sentido? Gênesis 1, 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra, não tinha nada. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui nós vemos a unção. Qual unção? Apostólica, irmãos. O Espírito Santo foi o primeiro apóstolo do Pai. Ele aceitou o desafio de vir à terra sem forma, sem vazia e em trevas, com abismos. Não importa como a terra está, eu vou mudar essa história. Esse não é o papel do missionário? Se eu chego num lugar lá, num local erro, quem lembra? É porque nós não estudamos a história da igreja, mas teve pessoas que no tempo, eu lembro do príncipe Charles também, que ele chegava uma hora em que tiravam as unhas dele para ele negar a Jesus, e ele falou, não negarei. Aí uma hora pegaram o filho dele, e na hora que pegaram o filho dele, começaram a bater nele, e ele falou, Senhor, por que o Senhor permite que isso aconteça comigo? Que se for em mim não tem problema, mas no meu filho eu não vou suportar. O que o filho dele falou? Eles falaram, nós vamos cortar a orelha do seu filho se você não negar a Jesus. Ele falou,
Pai, deixe que eles cortem minha orelha, porque lá no céu nós estaremos inteiros. Irmão, lembra de Policarpo, o bispo de Esmirna, na hora da sua morte, quando foi lançado aos leões, os leões não o comeram, e aí Nero pegou e falou: pois então agora não, vou te queimar na pira. A pira era onde eles amarravam e tinha aquele feno, madeira, né, ao redor, no meio do Coliseu, e ele amarrado. E ele tinha 80 anos. Ele pegou e falou: e agora, você vai negar? Ele falou: olha, eu conheci a Jesus com 40 anos. E por 40 anos eu sirvo ao Senhor. E nenhum desses dias Deus me decepcionou. Durante esses 40 anos. E não vai ser agora, na hora da minha morte, que eu irei decepcioná-lo. Queima. Isso é o que é um livro? Não, essa é a história, o testemunho dos heróis da fé, o bispo do caso de Esmirna, né? Aí tinha todas aquelas igrejas, existiam alguns, né? Então só citei alguns aqui para você, por quê? Porque eles é que vai, ó, o Espírito Santo é especialista em coisas sem formas e vazias, em trevas, em abismo. Não há trevas que o Espírito Santo não conheça, e não há trevas nos nossos dias, no caso de hoje, mais densas do que existia no princípio da criação. Não existia nada. Aí Deus às vezes vai, pega, te usa uma unção apostólica. Você fala: hoje eu vou lá na casa daquele irmão, hoje eu vou lá na casa daquela irmã e eu vou falar de Jesus, e eu sei que o demônio está lá e eu vou botar isso para correr. Você está indo debaixo de uma unção apostólica. Você não é apóstolo, talvez, não sei, mas naquela hora você está indo debaixo da unção apostólica. Ah, irmão, não estou indo na unção evangelística? É mais para frente. Nós vamos ver isso aí no Êxodo. Nós estamos falando de Gênesis. Por que eu falo isso? Porque você vai criar coisas novas. Você vai fazer coisas que não existiam naquele momento. Aí continuando, no texto citado de Gênesis 1:2, né, nós entramos nas características de todo o campo missionário. Missionário, bispo, apóstolo, mesma coisa. Características do campo missionário: sem forma, quer dizer, não tem identidade. Lembra o demoniado gadareno? Estava largado lá no meio da praia. Não tinha forma, não tinha identidade, não tinha parecer, não tinha nada. Estava jogado lá, vazio, nas trevas. Aí a identificação. A unção apostólica vem para dar forma ao corpo, lançando os fundamentos estabelecidos, o esqueleto, a estrutura necessária para que o pastor possa edificar. Quem é que lembra do esqueleto? A gente fez lembrar o quê? Ezequiel 37. Profetismo. O vale de ossos secos. Entendeu? Não tinha nada. E ali Deus fez o profeta profetizar com uma unção apostólica sobre aquele local. E ali, depois que criou-se as coisas, aí ele vai, pega e entrega para o pastor cuidar. Ele ajuda os ministérios e seus ministros estabelecem a sua verdadeira identidade. No princípio era sem forma, sem identidade. Ele criou forma, ele deu identidade. Qual é outra atribuição do apóstolo? Era vazia, quer dizer, sem Deus. A unção apostólica é aquela, no caso, né, da plantação de igrejas, na edificação do corpo de Cristo, que procura estabelecer os valores e os princípios corretos para o coração do homem, aonde a pedra principal, né, de esquina é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa pedra é a única que pode preencher o buraco presente na alma do ser humano. Nós vivemos um tempo, irmão, que eu estou para ver, viu? Para vender, está quase batendo o recorde da Bíblia. Diz que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, né? E é livro de autoajuda e psicologia. O negócio está bombando. Estamos vivendo um tempo difícil. E isso aí são mais nada do que formas vazias, sem Deus. E Deus quer usar quem para fazer isso? Aqueles que vêm para a igreja sem interesse, que só quer aprender, que só quer fazer a vontade dele. Deus vai criar situações, irmãos.
Deus vai criar, Ele é especialista nisso. Ele vai criar uma situação. Glória a Deus. Em trevas, no pecado, a unção apostólica, pelo poder da palavra, traz luz ao campo missionário. Porque ninguém pode trabalhar no escuro. Jesus falou, chegará à noite e ninguém trabalha de noite. É de dia, então é agora, a gente tem que trabalhar agora. O tempo da igreja não é amanhã, o tempo da igreja é hoje. Temos que botar isso na nossa mente. O próprio Deus disse no princípio, haja luz. Haja ali no maiúsculo, a gente vai ver em Cristologia, você vê que, como é que você dá nome à letra maiúscula? Pessoa, estado, isso é português básico. Nomes próprios, né? Nomes próprios, estados, olha aí, está saindo, está ressuscitando. Então, haja está com letra maiúscula, ali é um verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com quem? Com Deus. Gênesis, aí isso aí você vê em João capítulo 1, versículo 1. Quer ver uma outra revelação, que essa daí é de divindade, mas eu vou dar de lambuja para vocês. 1 João capítulo 1. Isso aqui é outro nível, mas vocês são da prateleira de cima. Vocês merecem. Todo mundo conhece aquela, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí, esse aqui é João, capítulo 1, versículo 1. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 2 e 3. 1 João, capítulo 1, versículo 1 diz, aqui é uma revelação mais profunda. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado com nossas mãos, tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e a testificamos dela, e vós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, o que vimos e ouvimos. Isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. E aí no caso ele continua, né? E esta é a mensagem que dele ouvimos, que vós anunciamos, que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma, e se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui é uma verdade maior do que essas outras duas que nós já vimos. Não sei se você pegou. Aqueles que estão no escuro estão à beira do caminho clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra apostólica está no poder de devolver visão aos líderes, para que eles não fiquem à beira do caminho e possam cumprir a sua carreira ministerial. Nós estamos falando do apóstolo, né? Gênesis, nós estamos falando de Gênesis, tá? Abismos com separações. A unção apostólica tem o objetivo de criar pontes dentro do ministério local, unindo os ministros. Essa é a mesma unção que pode criar ponte entre ministérios locais, unindo igrejas para que haja cobertura espiritual sobre a cidade. Uma igreja sozinha não consegue cobrir espiritualmente uma cidade. Uma unção apostólica cria pontes para regiões, estados e países. O processo da unidade começa na igreja local, a unção apostólica se entrelaçando com a unção profética, se entrelaçando com a unção evangelística, e a evangelística se entrelaçando com a pastoral, e a unção pastoral se entrelaçando com a unção do mestre. Muitos líderes se orgulham de dizer que seus ministérios são independentes. Entretanto, apesar de ter os seus ministros locais lançados uns aos outros para que o tabernáculo seja edificado, sempre precisaremos de mais 5.
Ou seja, precisamos de mais um ministério entrelaçado localmente que venha a se unir ao nosso ministério para que o tabernáculo de Cristo esteja naquela localidade. Em síntese, podemos dizer que a unção apostólica tem a responsabilidade de dar forma ao que está sem forma, de encher o que está vazio, de trazer luz ao que está em trevas, de criar ponte aonde existe abismos. Um exemplo disso aí, seu trabalho. Você pode criar pontes, você pode trazer luz. Eu lembrei do Salmo 133, fala assim, como é bom e agradável que o povo de Deus vive unido. Só que o que nós vemos é como naquela aljava, né? Como azeite, os ministérios brigando uns com os outros dentro da igreja. Dentro da flecha, né? Que é dentro da aljavazinha ali, brigando, sendo que tem que ir para fora. Jesus falou, olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Depois, meu irmão, taca o pé. E os discípulos ficaram lá. E depois Deus veio e mandou Paulo, enfim, nós sabemos, mandou Estevão, mandou aquele outro Filipe, e nós sabemos, né, alguns outros que Paulo mandou. Deus abençoou e disse-lhes, frutificai, multiplicai e enchei toda a terra, sujeitai e dominai os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. A ordem de Deus para Adão no princípio da criação foi frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. Os 5 sons presentes na vida do discípulo. Talvez nós não, né? A Itália não ensinou assim, por isso que os irmãos não viam. Mas aqui nós vemos que Deus já tinha dado as 5 unções para Adão. Agora multiplicando. Frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. Deus já tinha dado para ele esses ministérios. Que mas olha só, se uma pessoa tem um ministério X, como é que ela vai conseguir estender para os demais? Você tem um dom de mestre, é nítido, pela clareza que você explica as coisas. Tá. E aí, como que você vai conseguir alcançar ali esses outros ministérios? Aí que está assim, esses são dados por Deus, né? Por Jesus, dons do Espírito. Um exemplo, não só pela necessidade da obra, mas um exemplo bem claro, a parábola dos talentos. Todos nós recebemos pelo menos um talento. E o Senhor espera, eu não sei se é em Lucas que fala que, Senhor, eu guardei aqui no lenço aquele talento que o Senhor me deu. Ele não entendeu que aquele lenço é para ele enxugar o suor, para que ele trabalhasse e granjeasse outro. Um exemplo. Vou falar de mim. Eu gosto da palavra. Só que um exemplo, vamos dizer, Deus me deu um dom e agora eu posso transformar ele em outro talento. O que eu posso associar à palavra? Qual a liturgia do culto? Oração, palavra, é o louvor. Eu pulei um, entendeu? Louvor. Então assim, se você já tem a palavra, associa outro. Você tem que associar. E depois você vai associando os demais. Um exemplo, você... Aí depois chegou o irmão assim, agora chegou a hora mais importante. Dá 5 minutos para te pregar. Vai falar a palavra. 5 aí minutos. fala o mais importante. Aqui é só um exemplo, né? Aí tipo um exemplo, você tem o dom de evangelizar. Um exemplo. Isso aí nós vamos falar no livro de Êxodo, tá? Você tem o dom de evangelizar. Só que naquele momento você está vendo que está precisando de um pastor. Você vai se desdobrar para fazer um outro ministério também.
Talvez na sua igreja você é um profeta, mas você vê que está com déficit na hora do ensino. Então você vai se desdobrar. E aquele que granjeando, semeando com lágrimas, retornará com seus molhos com alegria. Por quê? Porque Deus vai te dar. Não, se for para Deus, irmãos, Deus sabe tudo ao nosso respeito. Lembra quando ele entrou na casa de Simão? A Bíblia diz que a mulher entrou, chegou lá, molhou os pés dele com sua lágrima, enxugou com o cabelo, derramou o vento, beijou os pés dele. Aí Simão falou: se esse daí fosse um homem de Deus, Se fosse ele profeta. saberia quem é essa daí. Aí Jesus falou: Simão, quando eu entrei na tua casa, era um costume, você não me deu o ósculo santo. O ósculo santo era um beijo, que era uma cumprimentação que existia na época, né? Você não me deste ósculo santo. E essa mulher, desde quando chegou, não para de beijar os meus pés. Quando eu cheguei na tua casa, tu não deste-me água para lavar os pés. E esta mulher lava os meus pés com as suas lágrimas. Quando eu cheguei aqui, tu não me deste unguento. Porque eles andavam, os irmãos, né? Já viu aqueles irmãos que ficam 2 dias andando no deserto? Né? Os pezinhos, né? As axilas, enfim, o odor daquela roupa. Eles não tinham dinheiro para estar trocando roupa todo dia, não, irmão. E a roupa pesada, no sol, suava, né? Já pensou você no Rio aí, 40 graus e de aquelas turbantes, aquelas roupas grossas para suportar o calor? Não tinha protetor solar naquele tempo, nem das horas, não. Então, assim, aí ele falou: você não me deste isso, mas essa daqui, ó, desde quando eu cheguei, Jesus não falou nada para ele. Mas Jesus notou. Deus é especialista em detalhes. Isso você pode prestar atenção. Sempre teve um detalhe. Deus, para nos falar a respeito da criação do universo e do ser humano, ele usou 3 capítulos: Gênesis 1, 2 e 3. Para ele falar como Moisés iria descrever o tabernáculo, ele usou 50. O que você acha que era mais importante para Deus? Falar como Moisés tinha que construir o tabernáculo, ou como ele criou o mundo, os seres humanos e o universo? Aquilo que você dá mais atenção, você gasta mais tempo, é aquilo que você mais se importa. E aquilo era o quê? Apenas uma representação, uma figura daquilo que está no alto. E aqui vocês pegam essa visão. Tudo que é figura, ela está em contrário com o original. Um exemplo: a arca de Deus, ela estava na terra, Jesus estava onde? No céu. No céu. A arca de Deus agora está onde? No céu. E Jesus? Nos nossos corações. Na terra. E o Espírito Santo? No tempo que João viu a igreja, como é que ele viu a igreja? Os castiçais, lembra? E eu ando no meio dos castiçais. Ali era o que? Símbolos, certo? E onde é que o Espírito Santo estava? Na terra. Na terra. Então, aonde o símbolo está, o original não está. Entenda uma coisa aqui, que tem aquele ditado que diz: meia palavra, para o bom entendedor, basta. A lei, os rituais, as coisas do Antigo Testamento eram o quê? O original ou era figura? Figura. Figura. Tudo que tinha lá era figura. Por quê? Porque se cumpriu em Cristo. Jesus veio, Jesus era o original, certo? Então tudo aquilo que eu trouxer do Antigo Testamento é figura. E aonde a figura está, o original não se materializa. Talite, quipá, candelabro, arca, irmão, representação de Cristo. Quer viver segundo eles? Cumpra toda a lei e vai na fé, porque você vai precisar dela.
Né? Exatamente. Judaizante. Judeu, exatamente. Cristão judaizante. Lembra? Não aperta nem o botão do elevador. No sábado, porque muda a forma. na Lembra o que, sexta, que não, Jesus sexta, falou? é. O que, que Jesus falou Jesus falou através de Paulo em Gálatas, no capítulo 3. Ó insensatos Gálatas. A igreja de Coríntios tinha prostituição. O cara adulterava, ele como é que fala? Ele mantinha relação com a madrasta. Os irmãos comiam na Santa Ceia, ele se embebedava. E tinha os dons, e tinha aquela bagunça no meio da igreja. E ele fala, aos santos e amados irmãos da igreja de Coríntio. Já no caso de Gálatas, ele fala, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Gálatas capítulo 3, quem vos iludiu, né? Quem vos tirou da graça do evangelho de Cristo para a lei? Porventura vocês receberam o evangelho e a salvação foi pela lei, foi pelas obras? Foi pela lei ou foi pela graça? Então quando você aceita de novo essas coisas da lei, você está se deixando que aqueles rudimentos judaizantes venham sobre você. E nós não podemos aceitar isso, porque nós somos livres. É como Pedro, quando esteve que Paulo repreendeu, mas se não me falha a memória, em Atos 15, ele chega a dizer que eles tinham que ser circuncidados. E Paulo falou, de maneira nenhuma, eles são gentios, eles não precisam ser circuncidados, somente o coração. Não precisa rasgar sua veste, somente o coração. Então, esse negócio de usar kippá, usar talite... É bonito, irmão. É só... Eu acho tremendo. E as representações, o que simboliza, você tem que saber. Porque a parte de cima representa o trono da graça. Dentro tinha o maná, tinha a vara de Arão, tinha as tábuas da lei. Cada um tinha uma representação. E Deus guardou e falou, olha, vocês... O sacerdote não podia entrar ali, aquela confusão, até morria. Deus tinha um respeito muito grande, mas aquilo ali simbolizava Jesus. Então depois que o original veio, as coisas velhas passou. Você tem que saber o que significa. É que nem um exemplo que eu falo às vezes, né, lá em casa. Às vezes eu uso ela como exemplo, mas só de vez em quando. Vou começar de novo. Às vezes ela não leu a história, lê o comentário e já quer falar. Não, você tem que conhecer a história. O judaísmo é a raiz do cristianismo. Não existe cristianismo sem judeu. Então nós conhecemos a raiz e aí nós brotamos, somos os ramos, né? Então primeiro você conhece a história, depois você tem os ramos, aí agora você vai gerar frutos. Você tem que conhecer as três partes. Às vezes nós invertemos a ordem e às vezes não dá certo. Então, aqui nós já estamos chegando no nosso horário. A unção apostólica tem um propósito, fundamento nesta ordem de Deus, né, fundamentado na ordem de Deus, que é frutificar. Essa frutificação é marcada pela geração de novos líderes, edificação de lideranças, implantação de novas igrejas, multiplicação de células pelo avanço no estabelecimento do reino. Esse é o papel do apóstolo. Aí aqui é uma palhinha, os irmãos, a respeito dos demais livros que nós vamos estudar. A unção profética, que não é o êxodo, tá? Tem o seu propósito fundamentado nessa ordem de Deus, que é de se multiplicar. O próprio Moisés disse que gostaria que todos fossem profetas, pois eles representam a boca de Deus na terra. Não é a voz dos ímpios que compromete o estabelecimento do reino de Deus na terra, mas o silêncio dos justos, dos profetas. E os profetas têm se calado nos últimos dias. Muitos que se dizem, que falam, que batem no peito, que gritam, que oram, diz que é. Talvez não seja. Unção evangelística é o que tem um propósito do fundamento da ordem de Deus, que é encher a terra. O desejo do nosso Deus, desde o princípio da criação, sempre foi encher a terra, de uma mesma semente segundo a sua espécie. A unção pastoral
tem um propósito fundamentado nessa ordem de Deus, que é de se sujeitar. É necessário que as pessoas reconheçam o amor de Deus revelado através desta unção, para que elas recebam as suas orientações, conselhos, direcionamentos, se sujeitem a eles. O verdadeiro amor leva à sujeição. O próprio Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E a unção do mestre tem como propósito do fundamento nesta ordem, que é o de dominar. Através da palavra nos revela em Oséias que, por falta de conhecimento, o povo é dominado e destruído. Entretanto, a unção de mestre é o encontro da situação, trazendo a libertação, restaurando o governo humano pelo conhecimento das verdades de Deus que estão contidas em suas palavras. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Livro de Gênesis, José é o governador do Egito, filho de Jacó, que representa o Espírito Santo, uma tipologia, tá? A Bíblia diz que Jacó, antes de morrer, pediu que fosse sepultado junto ao túmulo de seu pai Abraão, na terra de Canaã. Porém, José disse que gostaria de sair do Egito com seu povo de Israel. Lembra que quando ele morreu, que levaram os ossos dele? Ele pediu para levar? Tem a passagem lá, Gênesis 50 e tal. Ainda falta muito para ler, não vou ler não. Tá acabando. Quando o povo de Israel saiu do Egito e não tinham a arca da aliança, nem o tabernáculo de Moisés, todavia os ossos de José tinham primazia, sendo transportados em uma caixa à frente de todo o povo. Os ossos de José acompanhavam o povo em uma terra de peregrinação no deserto para entrar na terra prometida. Da mesma forma, quando saímos do Egito, do mundo, não temos palavra, não temos louvor, mas temos os ossos de José, o Espírito Santo, que nos acompanha em toda a nossa jornada. O Espírito de Deus, os ossos de José, representa a estrutura da igreja, o esqueleto invisível, que permite que este organismo vivo, este já de pé, na presença do Eterno, o Espírito Santo sustenta a forma do corpo na terra. Aí aqui diz que eles fizeram esse juramento. Aqui encontramos dentro de uma tipologia a pessoa de Jacó, tipificando Jesus Cristo, que morre e vai junto ao Pai Celestial, Abraão. A essa pessoa de José, tipificando o Espírito Santo, sobre o que Jesus Cristo, após a sua morte e sua ressurreição, mas depois retorna para a terra. Eu não vou ler mais, isso aqui agora vocês vão ler em casa. O que eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. O filho da destra é o próprio Senhor Jesus, que recebe do Espírito Santo as 5 vestes ministeriais representadas pela roupa: apostólica, profética, evangelística, pastoral e a de mestre. Além dessas vestes ministeriais, o filho da destra também recebeu o Espírito Santo, por 300 moedas de prata, para repartir aos seus ministros, para que nenhum deles se corrompa, como Judas, que se vendeu por 30 moedas de prata, apenas 10% do que ele iria receber se permanecesse fiel. O que isso aí diz para você? Contextualize. Ausência de perseverança. Para mim, você é dono de tudo, né? Você é dono de tudo, você é herdeiro de tudo e você se corrompeu para ganhar uma pequena parte. Ele tinha 300% para ganhar e ele se corrompeu por 10%. Por uma pequena parte. É isso daí que eu quero, a mensagem que eu queria falar é só essa mesmo. Os ministros estão se corrompendo, ele deu 300 moedas, mas a maioria estão se corrompendo por 10% delas. Aí alguns podem dizer que é o dízimo, alguns podem dizer que é uma lata de tinta para a igreja, alguns podem dizer que é um asfalto, um terreno, alguma coisa. A igreja, mais na frente, quando falarmos sobre o Apocalipse, a besta que se levanta da terra, que é o anticristo, e a besta que se levanta do mar, que é o falso profeta. Eu falei o contrário, o falso profeta é o da terra, exatamente, e o que levanta do mar é a besta, o anticristo.
o mundo, né? O mundo representa o mar. Não, calma aí, fala devagar. Hã? Quem levanta? A besta que levanta da terra é o falso profeta. E a besta que se levanta do mar é o anticristo. O mar representa o mundo, né? Egito e tal, lembra quando o povo saiu do Egito? Então, assim, eles vão se reunir em um governo sociopolítico e econômico. A igreja e a política vão se unir para a manifestação do anticristo. Você acha que isso vai demorar? Não, porque as igrejas têm influência política tudo dentro da igreja. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre Êxodo. Mas isso está no livro de Daniel e Apocalipse. Isso aí nós vamos ver em Nessa Apocalipse, tal, mais para frente. O que eu queria saber de vocês, e que a minha oração é que você vá para casa e pense sobre isso daqui. Qual é a unção que Deus te deu? Apostólica, evangelística, profética, pastoral ou do mestre? Os dons é outra história, outra matéria. Diversidade de operação, Deus vai te usar, não importa, não se preocupa com. Diversidade de operação, isso vem muito através da fé. Tá? Desligou já, né? Quando eu era menino,